Nesse segmento do texto, há a substituição de um termo inicial, cocaína, por outro de valor geral, drogas. O mesmo acontece em... Então, e a gente vê isso, né, na parte de coesão, na aula de semântica também, o emprego. Por que nós empregamos normalmente o hiperônimo, né? Então a gente falou do hiperônimo na definição, muitas vezes para a gente poder recapitular uma informação dada anteriormente, para evitar para colocar a mesma palavra, ou às vezes a gente não conseguiu ali um sinônimo perfeito, a gente coloca um tom generalizante. Como é que aconteceu? Cocaína. Para ele retomar a palavra cocaína, ele coloca a palavra drogas, uma das drogas mais caras. Tá legal? Então, mostra aqui o hiperônimo, tem um valor generalizante. Então, cocaína é um dos tipos de drogas, beleza? Ok, tem um sentido mais geral. Então, nesse segmento do texto 3, há a substituição de um termo inicial, cocaína, que é um hipônimo, por outro de valor geral, drogas, que é um hiperônimo. Tudo bem? O mesmo acontece em... Então, a sequência será essa aqui, ó. Você vai ter que encontrar nas alternativas. Hipônimo mais hiperônimo. Tudo bem? Hiperônimo, sentido geral. Hipônimo, sentido específico. Bora lá, então. O que é uma erva daninha, se não uma planta, cujas virtudes ainda não foram descobertas? Aqui é um conceito. Cara, erva daninha é uma planta cujas virtudes ainda não foram descobertas. Concorda comigo? Então, olha só, erva é um tipo de planta, é uma das plantas. Concorda comigo, então, que planta tem sentido geral? Isso aqui é um hiperônimo de erva, que tem um sentido específico, que é um hipônimo. Ô, Teô, sim. Cara, então a gente já vê que é a alternativa A. Tudo bem, mas é lógico que a gente vai analisar o restante. Olha só a alternativa B. O maior segredo é não haver mistério algum. Então vamos lá, vamos tentar perceber o seguinte, olha. O maior segredo é um mistério. Então, olha, o maior segredo é não haver mistério algum. Então eu posso entender aí uma relação sinonímica? Sim. Mas mistério, segredo, não é um dos tipos de mistério, não é isso que quis dizer. Aqui o maior segredo é não haver mistério. Então segredo e mistério têm relação de similaridade. Concorda comigo? Ah, sim. Olha o próximo. Uma gafe é apenas uma verdade dita na hora errada. Olha a ideia de similaridade aí, olha. Aqui uma definição, assim como a alternativa B também, né? Colocou definição com relação de similaridade e não com hiperônimo, né? Com sentido geral. Legal. Essa alternativa D que gerou muita dúvida, né, no pessoal e tal. A história da pintura é uma história de pessoas que veem a obra de forma distinta das outras. Então, olha só, o que eu quero que você observe aqui é o seguinte, tá? Eu posso entender, terror, obra, tá? Obra como como resultado artístico, tá legal? O produto artístico, melhor dizendo, acho que seria interessante falar isso, né? Então, eu poderia dizer então que o objeto artístico é aquela obra. Olha só, quando eu falo que o objeto artístico é aquele quadro pintado ali, então eu posso dizer que aquele quadro, aquela obra pintada ali, aquilo ali é um hipônimo. Tudo bem? E aí eu posso falar o seguinte, rapaz, esta obra é uma das pinturas mais lindas deste artista. Obra, hipônimo. É uma das pinturas, esta obra é uma das pinturas tem valor hipônimo, né? Valor geral. E obra tem valor específico. Ah, sim, que eu... Ok. Mas eu também posso falar o seguinte, cara, essa pintura é uma das obras mais elegantes do fulano de tal. Agora, obra tem valor generalista, né? Generalizante, hiperônimo de pintura. Essa pintura feita aqui. Correto? Beleza. Só que agora eu queria que você notasse aqui comigo. A gente já achou a alternativa A. E é lógico, você já achou a alternativa A. Planta é geral em relação à erva e pronto. Agora, vem cá. A alternativa D. Tem como a gente ficar na dúvida? Porque, olha só. Ele não falou a história da pintura. Ele falou sobre aquela pintura específica ali? Não, terror. Não falou daquele quadro ali pintado e tal. Não falou, não. Então é da pintura geral.
desse tipo de arte, a pintura, porque há outros tipos de arte. Então, olha só, a história da pintura é uma história de pessoas que veem a obra de forma distinta das outras. A história da pintura é uma história de pessoas que veem a obra de forma distinta das outras. Ô, Terror, pintura aí nesse caso, olha, a história da pintura, tá legal? Que é um tipo de arte, tá legal? Então, olha só, a história da pintura é uma história de pessoas que veem a obra de forma distinta das outras. Que aí, nesse caso, eu poderia entender que obra aqui retoma pintura. Estando, porque como eu falei para você, eu posso ter obra como hipônimo de pintura, como eu dei o exemplo anteriormente. Eu posso também ter obra como hiperônimo de pintura. Então, a pintura sendo uma das obras, tá legal? Sim, beleza. Mas agora, nesse caso aqui, a história da pintura é uma história de pessoas que veem a obra, a pintura, de forma distinta das outras. Como eu tenho um aspecto muito relativo de obra, porque a obra pode ser aquele elemento artístico, aquele produto artístico, concorda comigo? Mas também obras de maneira geral. Obra que também pode estar em similaridade com pintura. Porque essa é um tipo, né? Então, olha só, a história da pintura é uma história de pessoas que veem a obra, a pintura, de forma distinta das outras. Então, não quer mostrar aqui que a pintura é um tipo de obra assim se assado. Não, é a pintura e a obra. Beleza, a gente percebe nesse caso aí, porque eu teria que ter, né, um contexto, como eu mostrei para você, outros contextos em que pintura é hipônimo e obra é hiperônimo. Em outros eu tenho obra hipônimo e pintura hiperônimo. Então aqui eu não tenho um contexto mais abrangente para relatar. O autor quis dizer que pintura é um dos tipos de obra? É um dos tipos de obra? Eu posso ver uma relação de semelhança aqui. A história da pintura é uma história de pessoas que veem a obra, a pintura, de forma distinta das outras. Então, nesse caso aqui, eu não tenho certeza de uma relação de hiperônimo. Então, que a pintura é uma das obras. Não é isso que eu posso perceber aqui. Eu posso entender aqui como sinônimo contextual. É claro que você, vendo isso daqui, peraí, cara, mas a história da pintura... Ele não colocou aquele quadro, aquela pintura como uma obra assim, assada, porque se fosse assim, aquela pintura é uma obra magnífica. Aí eu tenho pintura, aquele quadro, é o elemento artístico ali, é uma obra, aí hiperônimo. Concorda comigo? Mas aqui é a história da pintura, da obra, da pintura, é a história da pintura, isso aqui é geral. Isso aqui também é geral. Então, a obra, ela pode estar contida, pode ser produto dessas pinturas. Concorda comigo? Então, eu não tenho uma relação aqui direta de hipônimo e hiperônimo. Eu enxergo aqui uma relação de similaridade, porque não é aquela pintura específica, beleza? Em relação a uma obra tal, a obra de fulano de tal, correto? Por conta disso, eu entendo, eu vejo uma similaridade e não um hiperônimo. Isso, naturalmente, né, moçada? Essa leitura ela é possível porque nós estamos vendo que a alternativa A é a correta. Tudo bem? Beleza. Alternativa E. A corrupção não é uma invenção brasileira, mas a impunidade é muito nossa. Então, corrupção e impunidade, a gente sabe que não é. Impunidade não é hiperônimo de corrupção. Concorda comigo? Não tem esta relação. Por isso, a alternativa A é a correta. Show de bola?